Uma boa tarde a todos, a paz de Deus. Resolvi fazer esse vídeo. Eu vou procurar resumir bastante para não ficar muito longo, mas eu gosto de fazer os vídeos quando eu estou, sabe, inspirado. E eu resolvi fazer esse vídeo, dizer os motivos que me fez sair da congregação. E ao contrário de que muitos pensam, muitos dizem, muitos acham, o fato de eu sair da congregação não quer dizer que eu não creio mais em Deus, não creio em Jesus, na salvação. Pelo contrário, hoje eu consegui enxergar as coisas de forma diferente. Porque quando você está dentro do sistema religioso, você acaba vivendo dentro daquele mundo paralelo, né? Que eles te colocam, aquele mundo de espiritualidade, aquele mundo de batalhas espirituais, guerras espirituais, que você está sempre numa guerra, numa batalha, num conflito, macumbado ou invejado, né? Você fica dentro daquele sistema religioso todo dia. Hoje eu consigo enxergar assim. Você está sempre, porque eu vivia isso, sempre angustiado, sempre alguma coisa precisando congregar todos os dias. Eu congregava 3 vezes por dia, à noite ainda para visita, orar. Viajei por vários lugares desse Brasil afora, até fora do Brasil, junto ao ministério, os irmãos, que a gente sempre gostei de visitar, de viajar. E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito, muito, de corpo e alma. Assim, eu gostava de orar, de visitar, eu não poderia ver ninguém triste, sabe? Angustiado, desempregado, passando fome, eu entrava na guerra mesmo, aquela pessoa, porque eu, por errado ou não, eu até hoje eu não entendo, sabe, que Deus permite uma família, crianças passar fome, né? Às vezes as pessoas diziam para mim, não fica ajudando todo mundo, porque às vezes você pode pegar a prova com a mão, porque você está entrando em guerras, em situações que às vezes até Deus que permite, a pessoa está passando fome, ou desemprego, aquela guerra. Aí eu posso estar errado, mas eu não consigo enxergar assim. Nós como cristãos que somos, né? E pelo que eu conheço, porque eu li a Bíblia a respeito que Jesus nos ensinou, né? Ele sempre nos mandou visitar o órfão, viúvos, enfermos, doentes, né? Tive sede, me deste de beber, tive com fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste. E isso não é por essa palavra, mas sempre teve dentro de mim, eu sempre gostei. Vi muitas obras, eu buscava a Deus de um puro e sincero coração. Eu confesso que eu era mais espiritualidade, eu era mais emoção, né, do que razão. E hoje a diferença que me faz eu estar fora da congregação é que hoje eu sou mais razão do que emoção, do que espiritualidade. E hoje eu consigo ver as coisas pelo que ela é. E nesses 20 e poucos anos que eu fui da congregação, eu era porteiro ali quase 10 anos na minha comum, quando eu saí, porque às vezes as pessoas não entendem e acham que o motivo da gente sair da congregação é porque a gente é pecador, é porque a gente está vomitando. Eu fico tão triste quando a gente faz vídeos e tentando passar uma mensagem, como eu sempre digo, não é para que as pessoas saiam, eu não tenho prazer nenhum que as pessoas saiam da congregação ou das outras igrejas, denominações, mas que elas enxerguem a vida da forma que ela é, com a razão e não com a emoção. E, e confesso que eu era muito mais emoção. Eu via as situações daqueles nossos companheiros, nossos amigos difíceis, dificuldades materiais que muita gente conhece nesse Brasil afora, muitos lugares pobres que eu visitei no Maranhão, Belém do Pará, assim, bem no fundo mesmo, assim, longe das capitais, né? Aquelas casas de barro, e a gente via uma pobreza, né? Pessoas que eram dos nossos irmãos da congregação, e eu começava a analisar, sabe, gente? Eu começava a analisar
como eu era muito de visita, eu encontrava muitas situações do povo dentro da congregação. Pessoas com depressão, pessoas doentes, pessoas com filhos nas drogas, filhos presos, pessoas com dificuldade financeira, a vida que não prosperava. Então, isso tudo eu ia analisando dentro de mim. Eu não falava, mas eu ia analisando dentro de mim, pensando, meditando, né? Porque se nós estamos dentro da graça de Deus, congregação, né? Porque todas as igrejas, denominações, elas puxam para o seu lado, né? Dizendo que ali é certo, que ali é verdadeira. E eu meditava naquilo, sabe? Eu via aquelas coisas, pessoas sofrendo de doenças, enfermidade, e, e eu começava a analisar, né? Mas a gente deixava a razão de lado, de ver as coisas, o que acontecia, para que a gente levava sempre pelo lado espiritual. E, né, e a gente vivia pelo esse lado espiritual, orando, tocando violão, profetizando. Eu ainda creio nos dons de Deus. Tem uma coisa que arde dentro de mim, é isso, porque eu vi muitas coisas bonitas. Não dentro da igreja, porque você vai no culto, não. Mas quando você faz aquilo que Jesus mandou, que é você visitar aquelas pessoas que estão precisando, onde, sabe, o ministério não chega, onde o rico não chega, não chegar, que muitas vezes, quando chega também alguém do ministério, é oi, tchau, paz Deus, amém, tchau, e o pai nosso, não. Você se envolver, ver a situação, ver a luta, ver a dificuldade, você correr atrás. E eu sempre fui aquela pessoa que, se eu soubesse, entrasse numa casa e não tivesse um fogão na casa, enquanto eu não arrumasse um fogão emprestado, eu ligava para todas as pessoas até eu conseguir aquele fogão. Porque é esse para mim que é, né, eu posso estar errado, mas que é o servir a Jesus Cristo. Porque às vezes a pessoa não tem o que comer e não adianta você entrar dentro daquela casa e você tocar 10 hinos, fazer 5 oração, 20 profecia e você fazer a família chorar toda e você desvendar o segredo do coração dela, pregar tudo ali, mas você deixar a família com fome, para mim, eu acho que é em vão, né? Então, eu acho que a ação ela é mais importante do que a oração. Porque, né? Acho que quem carrega Jesus Cristo no coração, ele carrega, né? Não precisa estar toda hora orando. Não, ele já carrega o que é de Deus, o ensinamento, né? E eu fui vendo isso ao decorrer do tempo. Deus me abençoou, mas foi com muito esforço, com muito trabalho. Porque Deus, até vinha uma mensagem muito bonita, que havia as duas pessoas que tinham 2 chácaras. E era a época de plantio, só que não chovia. Mas um preparou a terra, colocou a semente, porque ele esperou, creu que ia chover. E o outro, vendo que não havia nuvem no céu, ele não preparou a terra. Esse ano não vai chover. Ele não preparou, não arou, não adubou, não colocou a semente. E veio a chuva. Depois que veio a chuva, aquele que tinha arado, adubado, preparado a terra, colocado a semente, ele colheu. E essas histórias, na realidade da vida, é que nos fazem pensar. E que nós temos que ser menos emoção e mais razão. Porque quantas vezes eu visitei amigos, companheiros, desempregados, mas sem um estudo, sem uma qualificação, sem uma formação, e nós oramos, e confesso para você que muitas vezes Deus deu a profecia, Deus deu a revelação, que abria a porta em tantos dias, e realmente Deus abriu a porta em tantos dias. Mas, né, é que nem fala, a oportunidade é o encontro com a capacidade, né? E às vezes a pessoa, por não ter uma formação, não ter um estudo, não tem nada, hoje em dia, no nosso país, você vai arrumar um serviço para ganhar 1.000 e pouquinho ali, né? E aí você com filho, com luz, com água, internet, você vive naquela necessidade, você vai viver sempre naquela luta. Então, eu comecei a ver que nós temos que amar a Deus sobre todas essas coisas, nosso próximo, como a nós mesmos, né? E para nós amar o nosso próximo,
como nós mesmos, como Jesus nos diz, ame teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos primeiramente nos amar. E para nos amar, no sentido que nós precisamos estar bem com nós mesmos, para que nós possamos cuidar das outras pessoas, amar as outras pessoas, porque se você não estiver bem, se você não tiver a sua casa bem, seus alimentos, seus mantimentos, suas contas pagas, né, com os seus estudos, com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus objetivos, se você não tiver buscando a realização dos teus sonhos, se você também for uma pessoa que esteja dentro do sistema religioso, ou na congregação em outro lugar, mas uma pessoa que cheia de desilusões, cheia de sonhos frustrados, né? Isso vai te gerando muita dor dentro de você. Então nós precisamos primeiramente nos amar, nos cuidar. E eu fui ali, me dediquei de corpo e alma, sinceridade. Os irmãos que me conhecem, viajei bastante com muitos irmãos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Belo Horizonte, vários lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Paraguai. E, gente, eu me dediquei, né? A gente ouve sempre, acho que é uma coisa que todo mundo que está aqui na internet se expõe a falar, está aqui se abrindo, é aquelas que dizem assim, você queria ser do ministério e você é um frustrado, né? Você queria ser do ministério. Eu confesso que no início eu não tinha essa pretensão de ser do ministério, porque eu tinha prazer de visitar. Vamos supor, eu acho que eu era um diácono, porque eu gostava de visitar os enfermos, doentes, as pessoas que estavam aprovadas, empregadas. Eu sabia que estava passando uma guerra, Deus me mandava. Mas quando o meu cooperador, que eu viajava muito com ele de adulto, ele foi para ancião, e quando ele foi para ancião, e o de jovem foi para de adulto. E aí surgiu uma vaga E quando o meu cooperador me ligou à noite, me dizendo que Deus tinha confirmado ele para ancião, nós estávamos numa casa até reunida, bastante irmãos da nossa comum, e quando eu passei a notícia ao pessoal, todo mundo ficou alegre, e a primeira coisa que eles pensaram, nem passou na minha mente, ele falou, eita, Júnior, agora vai ter uma vaga de cooperador de jovem, porque o seu de adulto foi para ancião, o de jovem vai para adulto, vai ter uma vaga. Mas eu falei, eu até brinquei, falei assim, mas tem muitos irmãos lá, tem mais capacitado que eu, porque tem irmão lá que nasceu lá dentro da igreja, 30 anos, 40 anos, eu tenho só, na época eu deveria ter uns 15 anos só de congregação, 13. E até que chegou o dia que meu ancião me chamou e falou que o prazer dele, a alegria dele seria me levantar para cooperador de jovem. E pegou minha ficha, os dados, falou para mim não contar para ninguém, eu fiquei quieto, né? Mas isso foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada, né, de minha resposta. E aconteceu que numa dessas viagens que eu fazia com o meu ancião, eu tive a notícia de que eles os parentes estavam tentando fazer o genro, porque o genro que é casado com a filha do meu ancião, os parentes dele estavam tentando fazer a cabeça dele para ele querer ser o cooperador de jovem. Porque ele não queria, a esposa dele não queria, ele era policial, trabalhava um dia sim, dia não, mas os parentes, que era tudo do ministério, estavam fazendo a cabeça dele para ele querer ser do ministério, e realmente ele quis, até convencer ele a querer. E uma dessas viagens, eu tive a notícia dentro do carro, viajando com o meu ancião, sua esposa, mais alguns irmãos, falou assim, Júnior, eu estou preocupado com você. Eu falei, por quê? É porque nosso desejo era que você fosse o cooperador de jovem. Mas eles convenceram e agora o nosso genro também quer ser o cooperador de jovem. E agora vai a sua ficha, isso aí depois de quase 4 meses já enrolando, né? Isso já, então agora vai o seu nome e o dele lá. Só que ele é neto do ancião mais velho de Carapicuíba, é genro do ancião, o parente do cooperador. E aí quando ela falou aquilo, eu já falei, eu já sabia que não ia ser, realmente não foi. Ele foi confirmado para cooperador, né? Foi assim, não é fácil, porque assim, você tem desejo de servir a Deus, mas da forma que foi, eu achei muito injusta pela forma que foi. Mas ele foi,
está lá até hoje. Aconteceu várias coisas lá, mas não vale, não vem ao caso, né? Mas fico triste porque a gente vê que as coisas não é aquilo que a gente imagina que a gente é. Aquele que se dedica mais, aquele que tem mais prazer, aquele que tem mais amor, aquele que tem mais vontade, aquele que tem prazer de visitar. Eu digo isso não é por mim, não, porque isso é em todas as comuns, em todos os lugares, todas as cidades. Simplesmente você vê que eles colocam aquela pessoa que nunca visitou ninguém, que nunca orou por ninguém, que nunca expulsou um demônio, que nunca levou ninguém no batismo, que nunca. Simplesmente por ser parente. Eu acho que isso foi uma das causas que, do esfriamento, muito esfriamento da congregação, porque ainda uns anos atrás, quem congregou há uns 10, 15, 10 anos para trás, a gente tinha muitos homens de Deus no ministério, porque homens de Deus, que eu digo assim, homens que se entregaram a sua vida de corpo e alma para em benefício do povo, das igrejas, né, da irmandade. Tinha até um cooperador em Carapicuíba, que é sua comum, tinha 300 e poucos irmãos, e ele sabia todas as pessoas e conhecia por nomes, um por um. E se a pessoa faltasse 2, 3 cultos, ele ia lá na casa dizer: eu senti sua falta, que saudade de você. Então essas coisas foram mudando nas igrejas, essa parte de pessoas que era. Porque tem pessoas que já nascem, né, com aquele chamado, aquela vocação, aquele prazer, aquela dedicação, né, de ver a prosperidade do seu irmão, do seu amigo, das pessoas. Mas infelizmente foram mudando e a gente vê o que está acontecendo hoje, né, o esfriamento. Hoje eu acho que a última vez que eu estava congregando, antes de mudar de cidade para cá, a gente via que você não é testemunho, você não vê mais aquelas obras, você não vê aqueles mais milagres. Existe muitas mentiras, muitas que a gente descobriu, muitas obras fantásticas, mentirosas, sim, mas também eu vi muitas obras lindas que Deus fez na minha vida, nas orações, nas visitas, nas viagens. Muitas, muitas obras lindas. E a gente viu que hoje perdeu a essência, porque é como se a gente visse que a gente que não perdeu a essência. Você vê que aqueles homens que eram homens de Deus, a gente tinha o Giba das Palmeiras, o operador. Eu lembro que ele disse que ele estava com um problema no coração, que o médico falou que ele estava com problema no coração, que ele poderia ter um infarto a qualquer momento, que não tinha mais nada para fazer, e ele foi ele foi congregar no meio do mato, na igrejinha, e chegou lá, o operador apontou para ele: Giba, eu vejo um anjo do teu lado com uma bandeja na mão. E na bandeja tem um coração novinho. Então, essas coisas. E falou que depois ele voltou no médico, seu coração estava novinho. Então, existia essa essência, esses homens que se dedicavam por amor a Deus, ao ministério, né? Mas era um tempo bom, eu vivi tempos muito maravilhosos. E mais um tempo para cá, as coisas foram mudando, foi entrando, começou a aparecer esses pirâmide, começou a aparecer esses milhares de produtos, veio o Telex Free, veio Bitcoin, veio colchão, veio filtro, e começou a entrar E aí começou já a se corromper, né? As coisas começaram a se corromper, as pessoas que foram levantadas do ministério, às vezes, né? E aí eu fui analisando, porque eu visitava as pessoas, sempre doentes, sempre enfermas, sempre guerreado, irmão na droga, filho na droga, doente, depressão. E eu lembro que eu tinha um comércio em São Paulo, e veio essa crise aí, eu tinha umas casas de aluguel, tinha uma chácara, e eu pensava: eu vou fechar meu comércio, né? Eu vendo minha chácara lá, pago minhas contas, e dá para mim montar do negócio, espero essa crise passar, mas eu ia buscar a palavra. E a palavra dizia, não a palavra de Deus, né? Porque a palavra hoje, a gente entende que as pregações é sempre a mesma. A gente vê, hoje em dia, é triste dizer isso. Eu falo com dor no coração, eu não tenho prazer nenhum estar aqui falando mal da congregação. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Aqui está uma pessoa que congregava 3 vezes por dia. E muitas vezes saía de noite de casa da oração e direto trabalhar. Um prazer servir a Deus, um prazer de ver o povo. Quantas pessoas dentro da nossa casa se selou com a promessa, quantas pessoas foram curadas, quantos casamentos foram restaurados, quantas pessoas se converteram. E a gente ouvia dizer que quando levantaram o genro do cooperador para
do ancião para cooperador de jovem, a notícia que eu tive é porque não levantaram eu para o ministério, porque minha casa é de oração. Então você começa a pensar, você é um ser humano, você começa a pensar, ué, você está dentro da instituição onde você prega Jesus Cristo, você pega o amor, onde você tem prazer em servir a Deus. E minha casa é de oração e para os líderes, para os anciões, minha casa era mal vista, porque até me aconselharam para mim parar de orar um pouco. Ainda eu perguntei, então minha casa tem que ser de quê? De forró, de sertanejo, de pagode? Porque se você está dentro da igreja, sua casa de oração, você é discriminado. E ali foi me cansando, sabe? Eu comecei a ver e eu já vinha arrastando. E para as pessoas que dizem, você saiu da congregação porque você queria ser do ministério, eu confesso para vocês que um tempo, assim, que eu estava bem, naquele mais emoção do que razão, todos que estão lá, que estão aí até hoje, diante de tantas coisas erradas, diante das pregações da internet, televisão, culto na televisão, mudou a Santa Ceia, Marcela dizer que não existe pecado de morte, e que se não der, quem não tiver dom vai ser tirado do ministério, e tantas heresias que Jesus não entrou no céu, e tem as pessoas que estão lá ainda e querem ser do ministério. Quem está lá quer ser do ministério. Por isso que eles não saem, porque eles querem ser do ministério. E quando eu comecei a ver as coisas com razão, eu já estava meio cansado já. Até conversando com o meu ancião, que a gente era muito amigo, gosto muito dele, eu amo ele até hoje. É uma pessoa muito boa. Ele sempre tentou me levantar para diácono minha comum, mas você sabe, quando não tem sobrenome, né? Sempre aquele já tem uns 3, 4 na frente, todo ano. O ano que vem eu tento, mas eu já estava arrastando, ele é testemunha disso, meu ancião, que eu já cheguei na casa dele, falei que eu não tinha mais aquela vontade. Conversei até com outro genro dele também, que é ancião, na Soiaba, dentro do meu carro, nós fazendo uma viagem de negócio. Eu falei para ele também que eu já não estava mais sentindo, não estava mais, já estava uns 3, 4 anos, já estava vindo arrastado, enxergando as coisas. E eu ia buscar a palavra e Deus falava que não ia falir, eu vendi minha chácara e acabou o dia da chácara, a coisa não andava, vendi minhas casas de aluguel, tentando salvar a minha empresa, e a palavra não vai falir, não vai fechar. Hoje eu entendo que, infelizmente, em vários lugares que eu congreguei, em todas as congregações, várias, não digo isso só nenhuma, as palavras é sempre a mesma. A vitória é sua, vai cair cavalo e cavaleiro, a porta que eu abri ninguém vai fechar. Então você vai pegando aquela palavra, eu vivia dentro da emoção, da espiritualidade, eu vendi minha chácara, quase 300 mil, salvar minha loja. Vendi minha casa, que eu tinha as casinhas até no escadão lá, 140 mil, tentando salvar minha loja. E a palavra não é vitória, não vai fechar, não vai falir, eu já falido já. E eu já tentando sobreviver, já sem força. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou fechar aqui meu comércio, que eu já vendi. Aí as pessoas, vende sua casa. Tinha uma casa boa, Carapicuíba, casa de 2 andares, 6 quartos, 3 banheiros, sala grande, cozinha, garagem para 2 carros, um porão embaixo. E vende sua casa para salvar sua loja. Eu falei, não vou vender não, porque eu já vendi minha chácara, já vendi minha casa, minhas 3 casas de aluguel. E eu vou ficar com a minha casa aqui. E eu fechei minha loja e falei, meu Deus, e a palavra, né? Hoje eu entendo que você que vai me ouvir, eu quero que você não fique bravo comigo, você que é da congregação. Não estou pedindo para você sair da congregação, não estou pedindo para você deixar de congregar, mas eu quero que você seja mais razão do que emoção. Veja as coisas da forma que ela é. E se você não fizer nada por sua vida, se você não correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, você é capaz de tudo. Você precisa fazer um curso, você tem dinheiro para fazer faculdade, faça curso técnico, tem vários tipos de curso. Você possa evoluir e melhorar como pessoa, para que as coisas comecem a melhorar para você. Porque não vai ser a palavra. Não existe uma varinha mágica. É claro que você vai na igreja, você ouve aqueles testemunhos, que alguém ganhou uma casa, o irmão chegou lá na porta, levou a irmã lá, deu a chave da casa para ela. Mas isso aí é difícil. Isso aí é muito difícil. 1 milhão acontece em 1. Não fique esperando por isso, não espere por milagre. Se você tem desejo de ter um carro, uma casa, um terreno, você vai ter que entender que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que economizar um pouquinho, juntar um dinheiro para você dar uma entrada, e a vida é assim, não existe mágica. As coisas que eu conquistei na minha vida foi trabalho. Eu trabalhava em 3 empregos, trabalhava 36 horas e folgava 12 horas, gente.
para mim comprar a minha casa. E as coisas foram apertando, eu fechei minha loja, eu já estava vindo há uns 3, 4 anos já, congregando, mas já sem força, sabe? Eu não sentia mais alguma coisa dentro de mim gritava já, me puxando para a razão, e aquela luta que a gente fica quando a gente está nesse momento de sai ou não sai, deixa ou não deixa, até que veio a pandemia, que para mim a pandemia acho que para mim, para muita gente, foi o ápice do despertar, que eu comecei a enxergar as coisas como realmente elas são, porque eu ver a forma que as igrejas se comportaram, não é porque elas são, foi um erro, não, mas porque é o que está dentro do coração do homem. Não é que não é um erro você fechar a sua igreja, onde existe 400, 500 pessoas, e você simplesmente não tem muita gente morrendo, você não recebeu uma notícia, e você vê os músicos tocar na frente da casa do ministério, você não vê fazendo isso na casa dos pobres, muitas pessoas passaram fome, e eu fui conhecer muita gente, já contei em vários vídeos, mas vou deixar relatado aqui. Meu irmão tem uma pessoal que ele conhece da guarda de Barueri, mas são até católicos, não desmerecendo, porque tem muita gente boa também em todas as religiões. E ligava pro meu irmão e falou: Ô Denilson, nós estamos com 4 cestas básicas aqui. Você conhece alguém aí que está precisando? Aí meu irmão me ligava, eu pegava aquela cesta básica. Na pandemia, as igrejas fechadas, levava na casa dos irmãos, os irmãos choravam. E eu dizia para eles: essa cesta básica que mandou para vocês foi a Igreja Católica, o pessoal da Igreja Católica, não desmerecendo. Hoje eu tenho entendimento. Antigamente eu era emoção, eu era espiritualista. Hoje eu sou razão e vejo que, como diz aquele ditado, né, mais vale um vizinho amigo do lado do que um amigo ou da sua igreja, um parente longe, distante, na hora do que você precisa, né? E eu comecei a ver as coisas, sabe? Eu ia para a porta apenas para receber a coleta, pegar o dinheiro, abrir a igreja para receber a coleta. E a gente vê a Marsola dizer que dava graças a Deus, porque na pandemia as construções não pararam, sabe? Então essas coisas já estavam dentro de mim, já rasgando alguma coisa, e isso foi, foi duro. Sabe, eu não tem como eu fingir de sério, de surdo e mudo. Eu sei que muita gente consegue, eu sei que a maioria das pessoas seguem um evangelho egoísta, porque para mim, eu sempre fui assim, tenho um monte de falha, um monte de defeitos, não sou perfeito, sou imperfeito em muitas e muitas coisas. Mas eu não consigo saber que um amigo, uma pessoa da igreja, não tem o que comer e eu tá bem, sabe? Alguém está injustiçado e eu fingir que nada acontece. Eu não consigo ser. Hoje a gente vive um evangelho egoísta, onde as pessoas são egoístas, cada um vive por si, procurando o seu melhor. Por isso que hoje dentro das igrejas tem golpe, engano, gente levando prejuízo, gente sofrendo por acreditar nas pessoas que estão dentro da igreja e sofre muitas desilusões. E eu já estava de um jeito que eu já não tinha mais força, eu congregava mais sem força, e meu ancião dizia que estava tentando levantar para diácono, e eu já não tinha mais não tinha mais aquele ânimo, diante de tantas coisas que eu comecei a enxergar, que eu comecei a ver, as pessoas depressão, as pessoas doentes, os filhos nas drogas, dentro da igreja, começar a olhar os irmãos, problema na família, e as pessoas doentes, guerra nas casas, e eu, meu Deus, eu começava a olhar aquilo e falava, alguma coisa está errada, porque a gente luta e defende a congregação como graça de Deus, como Deus fala, só aqui Deus fala, só aqui tem um pão quentinho do céu, mas eu comecei a raciocinar, eu comecei a ver, comecei a enxergar, e não batia, não condizia com aquilo que era pregado, com aquilo que era defendido, não, não batia com que as vidas que as pessoas viviam. E até que eu tinha sempre o desejo de mudar de cidade, vim para o interior, e muita gente, e eu buscava a palavra, ainda estava nesse momento de espiritualidade, eu buscava a palavra para vir morar no interior, até que um irmão do ministério, foi engraçado, ele pegou e falou assim, Júnior, você não falou que queria morar no interior, você não foi ainda? Eu peguei e falei, não, estou esperando a confirmação de Deus.
Ele pegou e deu risada. Achei isso aí estranho. Ele pegou e falou assim: que buscar a palavra nada, filho. Você tem que fazer as coisas conforme você acha que é melhor para você, para sua casa, para sua família. Tem que buscar a palavra. Você tem que ver se você tem um desejo, você pega e vai. Se não der certo, você volta. Eu fiquei pensando, falei, mas o próprio irmão do ministério, né? Qual a gente vê como um homem de Deus que traz a revelação da palavra de Deus. E muitos vivem da palavra, compra e vende, troca, viaja, visita pela palavra. E o próprio aquele que prega a palavra dizer isso para mim, que nós não temos que viver pela palavra, que isso aí nós temos que viver pela razão. Eu levei mais um baque ainda. Então é isso, então. Então eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Digo para vocês com muita dor no coração, não, sabe? Não é fácil para mim também. Conheci muitas pessoas boas, as pessoas que eu conheço lá de Minas Gerais, né? Até eles, eu falei até num vídeo, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu estava até meio assim, ainda meio abalado. E eu lembro que eu conheci muita gente maravilhosa em Divinópolis. Mando um abraço para o irmão Valber, para o irmão Maramon, sua família, irmão Tiago de Campo do Meio, irmão Deco, irmão Júlio de Varginha, muita gente boa, Rio de Janeiro. Onde passei só fiz amizade, irmãos. E a gente foi enxergando que a vida é o que ela é. E nós temos que viver pela razão, não pela emoção. Às vezes nós não temos R$ 100, R$ 200 para pagar um curso, para fazer um curso. Mas às vezes você pega esse dinheiro e dá numa igreja. Você pega 100, 200 por mês e dá na igreja. Sendo que você poderia estar investindo em você mesmo. A igreja não vai fechar. A igreja não vai fechar. Mas a gente esquecemos de nós mesmos, investir em nós mesmos e viver da realidade. Então eu tinha um desejo, vendi minha casa em Carapicuíba, estou aqui em Sorocaba, né? Claro que eu penso ainda em tantas coisas, porque não tenho vontade de congregar. Por quê? Porque perdeu a essência, perdeu a espiritualidade. E eu sei que, como se eu fosse congregar, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu já sei o que vai ser pregado. Eu já sei o que vai ser falado. A vitória é sua. Vai cair cavalo e cavaleiro. Né? E você já sabe que são quase 30 anos dentro da congregação e outras denominações, é as mesmas coisas. E não existe mudança na vossa vida se você não tiver uma atitude. Não vai haver mudança. Se você tiver numa empresa, você pode começar lá como ajudante geral. Você pode começar lá como ajudante geral. Mas se você se qualificar, se você procurar se evoluir, conhecimento, qualificação, uma hora, a oportunidade vai bater na vossa vida. Mas se você ficar lá e não procurar um curso de computação ou de logística, ou se da área que você tiver, se você não procurar evoluir, melhorar naquilo que você faz, quando a oportunidade vir, você pode ter 2 anos na empresa. E pode ter uma pessoa que tem 6 meses na empresa, mas ele tem 4 cursos, e você ficou ali só congregando, buscando a palavra, congregando, buscando a palavra, congregando, buscando a palavra, na oração, na profecia. Quem que vai ser qualificado na empresa? Quando for para fazer a prova daquela promoção, você que tem só a palavra de Deus, você acha que isso é justiça de Deus? Ou aquela pessoa que se qualificou, que estudou, que se melhorou, que evoluiu, que buscou conhecimento? Aí a vaga vai ser para ele. Aí você vai ficar triste, você vai falar, puxa, eu estou 2 anos na empresa, e eu sou servo de Deus, e eu perdi a vaga para o rapaz que tem 6 meses, nem a Deus serve. Olha o conflito dentro da sua mente. Então, eu comecei a ver as coisas com mais razão, e menos emoção, menos espiritualidade. Sinto saudade dos meus amigos, meus companheiros, que a gente se juntava. Eu tenho esse desejo, que eu creio, tem muitos irmãos que me chamam ainda para a gente estar se juntando, reunindo, muitas pessoas que estão na mesma visão que eu, que perderam o encanto, sabe? Que despertaram, que a carruagem virou abóbora, e você, de repente, você se enxergou, que se você não buscar, evoluir, não correr atrás, as coisas não acontecem.
né? E, infelizmente, quanto menos você for qualificado, quanto menos você tiver estudo, quanto menos você tiver conhecimento, mais fácil você será de ser manipulado. Você será manipulado em todos, no sistema religioso, na política, em todas as áreas da vossa vida. Então eu resolvi, mudei de cidade para Sorocaba, estou aqui. Eu estou ainda em fase de transformação, não tenho vontade de congregar, porque como se eu já soubesse o que vai acontecer. Eu já ouço dizer que testemunhança, quando abre a testemunhança, não tem mais aquelas testemunho lindo, né? Como se de repente tudo, aquele encanto que outrora, né, tinha uma beleza, tinha uma presença de Deus, tinha uma espiritualidade, de repente fez. E hoje você vê, infelizmente, homens. Queria ouvir um ancião dizer para uma pessoa que estava sendo apresentada para o ministério, eu vi um ancião dizer para ele: não se preocupe com a palavra que você vai pregar. Prega 2, 3 minutinhos, tá bom demais. Porque a mocidade, ela quer ir para casa para ela poder almoçar. Então não se preocupe com a palavra, não. Então aquilo ali, as coisas foram vindo dentro de mim e foram me despertando como uma flecha. Eu fui recebendo aquilo, eu comecei a olhar em volta e ver o sofrimento daqueles que andavam, que estavam dentro das igrejas e a realidade como ela é. Então eu resolvi deixar a instituição, congregação, e eu estou aqui em Sorocaba agora, fazem 8 meses que eu estou aqui em Sorocaba. Eu era porteiro na minha comum, eu conversei com o meu ministério, que eu estaria mudando de cidade, gosto muito do meu ministério, do meu ancião, sua esposa, sua família, não tenho nada contra eles, eu só enxerguei a vida de uma forma diferente, eu vi também o sofrimento do ministério, quantas injustiças eles sofreram, quantas perseguições, quando a forma que eles são tratados nas reuniões, a forma que eles são tratados nas reuniões, as coisas que eu descobri nos bastidores, isso foram me deixando decepcionado, que a gente tem aquele prazer de ser do ministério, porque você acha que quando você for no ministério, você vai ter total liberdade para expressar tudo aquilo que você adquiriu de Deus. Mas depois você vê que não é, você tem uma cartilha a ser seguida, a regra, você vê que as pessoas, às vezes a pessoa é seu amigo, ele te abraça, ele brinca, ele sorri, ele dá risada, e daqui a pouco a pessoa vai pro ministério e já... E essas coisas, você fala, meu Deus, mas será que é isso que é servir a Deus? Deixar de ter uma identidade, deixar de ter uma personalidade, deixar de ser você mesmo para ser algo que você não é. Isso vai te gerando doença. E isso a religião faz conosco. Nos faz ser e viver aquilo que a gente não ser o que a gente não é e viver o que a gente não está preparado para viver. Porque a mesma coisa você falar uma pessoa que é alegre, que briga, isso vai ser, a partir de hoje você tem que ser sério. Isso vai gerar um conflito dentro dela. Pelo ministério, ou pela religião, ela vai, mas aquilo ali vai corroendo ela aos poucos. E se ela não desprender, abrir mão daquele cargo, daquele liderança, daquele que colocaram sobre ela, para ela ser ela mesma, ela vai morrer angustiada. E é isso que a religião causa. Ela causa nas pessoas a impotência de você viver uma vida que você não é. Isso tem causado muitas destruições dentro do sistema religioso, porque eles te impõem você viver uma religiosidade, não tem até dificuldade de falar sobre, de viver, de vestir uma capa da religião, daquilo da doutrina, uma capa, porque ninguém vive aquilo. Nos bastidores, nas chácaras, nas festas, nas reuniões das suas famílias, que são grupos fechados, que não pode ter ninguém de fora, que não pode ver que está tomando uma cerveja, ouvindo uma música. Então, essa capa não é vestida nem pelo próprio ministério. Isso, quando a pessoa vai, quando a gente vê o relato aqui nos meus vídeos, quando a pessoa percebe isso, ela acorda para isso,
ela percebe que a vida dela passou. E ela viveu aquela palavra. E eu mudei de cidades aqui em Sorocaba. Estou me correndo atrás das minhas coisas. Resolvi fazer esse canal no início somente para falar das coisas de Deus, trazer os testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida. Mas quando eu comecei a falar, eu comecei a tocar no sentimento de muitas pessoas que eu vi, pessoas, todo tipo de pessoas dentro do sistema religioso, principalmente da congregação, porque eu era de lá. E vocês podem ver nos relatos, dos comentários dos meus vídeos, um mais sofrimento do que o outro, que você fala, não tem como, sabe? Não tem como defender isso como graça de Deus, não tem como defender isso como cristianismo, não tem como defender isso como Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Não tem como. Eu sei que muitos que estão no ministério, eles sabem da verdade, mas eles não abrem mão por causa do benefício que aquilo ali lhe traz, aquela carteirinha lhe traz, a adoração, a bajulação, o status, o glamour, sabe, de se chegar numa igreja, irmão, senta aqui na frente, sabe? Mas ele sabe no seu subconsciente da realidade do que eles ouvem nas reuniões, como eles são tratados, como eles são lá, os ensinamentos que eles recebem, sabe? Muitas vezes mexe até com a moral do próprio homem, que você não é capaz, faz sua carteira, faz sua carta e agora renuncia agora a isso, você não, sabe? Eu sei que é coisa triste que houve, mas eles não abrem mão. Eles sabem, sabe, de tudo isso que a gente conversa, que os críticos falam na internet, mas eles não querem abrir mão, sabe? Eles preferem morrer agarrado ali, mesmo que aquilo ali vai levar ele para o inferno, diante de tanta injustiça, diante de tantas negligência, diante de tantas famílias destruídas por causa da televisão, por causa do pecado de morte, por causa de perseguição, por causa de calúnia, por causa de até de muitos, aquelas que fazem planos ocultos para tirar um do ministério para o outro entrar no lugar, e tantas histórias horríveis que a gente ouve que aconteceu, né? É no caso do Nicolau, que a gente tem muito na internet, no YouTube, mas eles sabem de tudo isso, eles viveram isso, viveram, milhares de famílias foram destruídas pela televisão, tiraram sua liberdade, e hoje você vê o culto na televisão. Eu, como homem, eu teria vergonha de ser do ministério hoje. Hoje eu teria renunciado. Todo o meu coração, vive Deus, vive a minha alma. Eu não teria coragem de aceitar tudo que eu vejo hoje. Tudo que foi pregado, não é simplesmente pregou, estava errado e agora nós consertamos. Não, foram vidas, famílias destruídas, pessoas que tiraram a sua vida, se mataram, que foram para as drogas, para a prostituição, que foram ditas para ela pelo ministério da igreja que ela não tinha mais salvação. Não é uma simples mudança. Não, agora modernizou e pode tudo. Pode a TV, pode... Não é mais pecado de morte, agora pode ter culto na TV, agora, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Foram vidas. Foram milhares e milhares de vidas, famílias destruídas. Porque se na época, isso aí há 10, 20 anos atrás, um filho tivesse cometido um ato sexual, tinha um pai que nem falava com a filha. A filha se matava, ia para as drogas, prostituição, saía para a rua, porque o pai não aceitava, porque era uma vergonha na cidade, era uma vergonha na congregação. E hoje você dizer que não é mais pecado de morte. Tem um áudio aí no YouTube. Procura aí Marcela dizendo sobre o pecado de morte. Dizendo que é uma fraqueza, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é que todas as igrejas ensinam. Mas a congregação não, dizia que não. E agora? Sabe, hoje a pessoa ser do ministério faz parte de tudo isso. E não vai ficar livre disso não, porque você aceitar tudo isso e você não abrir mão do seu ministério por causa do seu ego, por causa do seu eu, por causa do seu status, por causa da bajulação, por causa de ser adorado. Porque se você largar o seu ministério, você vai ter que voltar a ser homem, ser quem você é, né? Você vai ter que voltar e ser quem você realmente é. E aí que é difícil, né? Então, a carteirinha está ali muito benefício. E a gente vê o sofrimento do povo por homens não qualificados, não capacitados por Deus, não é pelo homem. Homens que não têm história com Deus, não têm amizade com Deus, que foram levantados no ministério. Hoje a gente está vendo aí o que está acontecendo, o sofrimento. Sofrimento nas igrejas, nas casas, na família,
nas pregações. Hoje, cada um prega um culto online, cada dia um desastre maior do que o outro, porque um vem e prega uma coisa, outro dia outro vem e prega uma coisa, outro dia vem outro e prega outra coisa. Hoje você vê o ministro da Justiça, André Mendonça, da Presbiteriana, testemunhar, e o Marcelo ofereceu púlpito para ele. Sendo que eu sofri muita discriminação quando era da quadrangular, minha esposa era da quadrangular, ela trabalhava numa loja, que o povo da congregação nem saudava ela, porque é ensinado isso dentro da igreja. E hoje vai mudando as coisas, sabe? E quantas pessoas foram destruídas. Então, isso me fizeram acordar, me fizeram sair da congregação. Hoje eu vivo mais razão, menos emoção. Eu consigo enxergar Deus em tudo. Eu consigo ver Deus. Eu não preciso ir dentro de um culto para me ouvir a voz de Deus. Eu consigo ver Deus desde o momento que eu desperto, abro os meus olhos, que eu me levanto, que eu tomo uma água, que eu faço o meu café, que eu olho para fora, o sol que bate no meu corpo, aonde meus olhos alcançam, eu enxergo Deus. O sol, no enxergar, no ver, no ouvir, no falar, tudo. Hoje eu vejo Deus em tudo. E antigamente eu precisava ir dentro de um templo para mim sentir Deus, para mim ouvir a voz de Deus. E hoje eu vejo Deus em tudo. Eu vejo a grandeza, consigo enxergar a grandeza de Deus sem aquele sacrifício. Porque muitas vezes eu não tinha nem força de congregar. Não tinha nem desejo, mas eu tinha que ir lutar contra meu próprio eu para estar lá dentro. Para mostrar para o povo que eu estava dentro do culto. E hoje eu amo servir a Deus. Tem alguns irmãos me chamando para a gente se juntar nas casas, uma vez por semana. Eu tenho esse desejo, mas no momento ainda quero me dar uma... Estou correndo atrás das minhas coisas aqui, material. Estou construindo minha chácara, que eu quero morar na minha chácara. Estou ainda em muitas coisas. Mas eu sei, eu vivi, eu conheci, eu sei o que é Deus. Eu vi muitos milagres, muitas obras, não dentro da igreja, mas quando você visita aquele que precisa. Quando você está no campo, visitando órfãos, viúvos, enfermos, aquele que precisa, você vê o dom de Deus se manifestar na necessidade. Porque se Deus se manifestar dentro da congregação, você não pode nem levantar com a palavra se você não tem ministério. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, você não pode levantar com a palavra, se você não tiver o ministério da palavra. A gente nunca viu Jesus dizendo isso, né? Ele disse, andai e ride por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele que crê será salvo, e quem não crê está condenado. Só basta a gente crer. Não é por nossas obras, não é por nossa santidade, não é por nosso eu, não é pelo nosso cabelo, não é pelo nosso terno, não é por nossa barba, não é por nossa atitude, não é por nosso falar. É simplesmente por Jesus Cristo. Isso é tão fácil de entender. Mas a religião, ela não quer te fazer entender. Você tem que ter Jesus Cristo dentro de você. Você pode entrar dentro do seu quarto, fazer uma oração, louvar a Ele e se levantar daquela oração. Você vai ter que correr atrás do teu sonho, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você quer, né? Nada é fácil. Tudo é com luta, com trabalho, com dedicação. E só a dedicação, só o estudo, só a qualificação vai te dar uma condição melhor de você alcançar mais rápido seus sonhos, seus objetivos, porque fora disso, vamos viver a vida inteira de ilusão, de palavras. Aí depois a palavra não se cumpre, os anos passam, 10 anos, 20, 30, 40, 50, que a gente vê muitos relatos aqui, e depois você vai falar, meu Deus, e agora? Muitas vezes não tem nenhuma casa para você abrigar você, seus filhos, não tem um terreno, não tem nada. Mas você vai estar com 1 milhão de promessas pregadas, porque o homem ele é obrigado, quando você foi congregar, e lá falar assim, hoje Deus não mostrou a palavra, vamos embora. Porque ele é obrigado a atender, tem que pregar a palavra, Deus revelando ou não, ele tem que abrir a Bíblia e pregar lá. E ele prega. Para ele prega. Mas você está ali, ó, eu tenho que, Senhor, eu compro, eu faço. E aí a palavra faz, sou contigo. Não é dito todo dia, sou contigo, a vitória é sua. Isso é pregada de 5 cultos você vai, 4 é pregada, a vitória é sua, vai que eu sou contigo. E às vezes você não tem nem condição de pagar assumir aquela dívida. Você confia naquela palavra, por você viver mais na emoção, depois as coisas tudo errado na nossa vida. Eu até estava vendo uma reportagem dizendo que cresceu um número grande de evangélicos inadimplentes,
cristãos, né, da evangélica inadimplente. Porque é tudo na fé, na confiança, vamos pela fé, faça pela fé. A fé ela é boa, mas para você pagar o boleto, né? A gente vê que é a realidade da vida. Por isso eu digo para você, viva mais na razão do que na emoção. É o que eu procuro viver hoje. Amo a Deus, amo Jesus Cristo, amo orar, amo visitar, amo sentir Deus, mas infelizmente a congregação, no meu modo de entender, ela se corrompeu. Se corrompeu quando começou o nepotismo, se corrompeu quando começou a dar valor mais ao tempo, à compra de terreno e construções do que às pessoas. Se corrompeu quando ela começou a mudar doutrinas que elas diziam que eram reveladas e tópicos que eram revelados por Deus e hoje não é mais revelado por Deus. A televisão é um exemplo muito grande disso. Não é só o fato da TV, é o fato de famílias e pessoas que a gente sempre ouve aqui nos comentários, sofrimento de crianças, de famílias, de pessoas, de jovens que não podia ter uma TV em casa por causa dos irmãos da congregação. E hoje todo mundo tem. Então, tipo, o sofrimento, as pessoas que foram tiradas da sua liberdade são esquecidas. Então, você tem valor para Deus, para seus filhos, para seu esposo, para sua família. Se valorize, se ame. O próprio Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então, se ame em primeiro lugar, se cure, se sare, se renova, se transforme, busque evoluir conhecimento, para que você possa, através desse conhecimento, através dessa evolução, você ter o que derramar para as pessoas que passar, o que transbordar em você atingirá aqueles. Não adianta a gente ficar, que nem diz, né? A gente precisa ter em nós nossa experiência de vida. Davi já foi, Salomão já foi, Moisés já foi, Eliseu já foi. A gente nem tinha boleto naquela época. E hoje todo dia nossa acorda tem da internet, tem da televisão, tem o da luz, tem da água, tem IPVA, tem IPTU, tem o aluguel, tem a comida, e tem que comprar roupa, tem que comprar shampoo, tem que comprar sabonete, tem que comprar mistura. E nós precisamos entender. Então eu deixo essa mensagem para você. O motivo de eu sair da congregação é que hoje eu sou mais razão do que emoção. A emoção destruiu muitas vidas. Hoje, muitas pessoas, mesmo que consigam sair do sistema religioso, eles carregam as dores e as marcas dentro do vosso coração, das vossas almas, e muitos vão morrer e não vão conseguir se curar. Mas que nós possamos entender que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio nos libertar. Não estou dizendo para o pecado, mas para a liberdade em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele te fortalece, você pode tudo. Corra atrás. Corra atrás. Busque. Corra. Você é capaz de realizar os seus sonhos, seu objetivo. Você é muito capaz. Só depende de você. Você não precisa ouvir uma palavra do homem. Você precisa ouvir a voz do seu coração. Ouve você, Deus, dentro de você, dizendo que estará contigo todos os dias da vossa vida. Se esforça, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Deus abençoe você, sua casa, e viva pela razão. Pela razão, não pela emoção. Viva pelo aquilo que você enxerga. Faça aquilo que você pode fazer. Não precisa buscar a palavra. Se você ganhar 1.000, você vai comprar um carro para pagar R$ 800 de prestação. Não faça isso. Você não busca a palavra, que a palavra te dê vitória. Vai, não faça. Porque se o carro não é só a parcela 800, tem gasolina, tem um PVA, tem o pneu, tem a manutenção, tem que trocar óleo, tem que trocar pastilha. Viva pela razão, tá bom? Menos emoção e mais razão. E hoje é que eu procuro viver mais pela razão, menos pela emoção. Que Deus abençoe você. Quem poderá nos separar do amor de Jesus Cristo se é Ele que nos justifica? Hoje nós vivemos pela razão e nós
podemos fazer aquilo que nós temos vontade, tudo na sabedoria, né? Nada fora da lei, nada que extravasa, porque o triste é você pregar uma coisa, que a gente vive dentro do sistema religioso, a gente vê que eles pregam uma coisa, mas para fazer os seus desejos, eles precisam fazer escondido. O gostoso é nós que podemos fazer tudo aquilo que tem vontade, tudo que eles fazem, nós fazemos com liberdade, sem precisar se esconder de ninguém. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você quer ouvir Deus, ouça Deus dentro do teu coração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Ele. E Ele, tudo se esclarecerá na tua mente, no teu coração. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, a paz de Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Aqueles novos inscritos que estão chegando no canal, ficando muito feliz, porque pelo carinho, pelas mensagens que tem recebido, pelos novos inscritos, que Deus abençoe. Obrigado por estar sempre comigo nos vídeos, nas lives, nos comentários. A gente recebe alguns insultos, mas a gente entende também, eu já defendi muito a congregação e eu poderia vir, quem quisesse brigar comigo de outra igreja, eu conseguia ter argumento para defender a congregação. Mas eu hoje prefiro lutar por vida, não por parede, não por templo, não por instituição, mas hoje eu prefiro estar com vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Paz de Deus com todos.